Mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável está de volta. O nosso assunto de hoje é a diversidade do semiárido. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, está aqui conosco o coordenador do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará, Eliseu Pereira de Lucena. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Nós vimos no bloco anterior uma reportagem sobre a região do Cariri, onde a gente percebe que o Cariri é uma região que se beneficia de um clima muito mais ameno e úmido do que as cidades vizinhas. Essa é uma evidência de que quando a gente fala de semiárido, na verdade, nós estamos nos referindo a uma grande variedade de climas? Correto. Na verdade, lá no Cariri, nós vamos ter 3 ecossistemas atuando lá. O ecossistema que seria Mata Atlântica, outro ecossistema que seria Cerrado e o último que seria Caatinga. Cada ecossistema desse aí vai ter um clima característico. Por isso, na Mata Atlântica, nós vamos ter uma área mais úmida e mais amena. No entanto, na Caatinga, ela vai ser mais quente e de baixa umidade. E no caso do Cerrado, ele ficaria intermediário. O semiárido brasileiro, professor, comparado a outras regiões semiáridas em outras regiões do mundo, tem um bom nível de umidade? Sim, no caso, mais ou menos o índice de aridez é em torno de 0,35. No mundo, de uma maneira geral, ele varia de 0,21 a 0,50. Portanto, aqui o semiárido brasileiro, no Nordeste e parte de Minas Gerais, é considerado como um dos semiáridos mais úmidos do planeta. Legal. Como é que se caracteriza a cobertura vegetal do semiárido do Nordeste? Bem, na Caatinga nós temos estratos herbáceos, arbustivos e arbóreos. No entanto, essas árvores, o porte dela não ultrapassa os 12 metros. Já visualizando a questão do cerrado, esse porte da vegetação vai até 20 metros de comprimento. Já na Mata Atlântica aumenta esse intervalo, ela vai de 20 a 30 metros. E no caso da Restinga, ela é uma coxa de retalho, porque nós temos uma porção dela que é composta de semiárido, outra que é de Mata Atlântica e outra que é de Caatinga. No entanto, o manguezal ele é característico porque são áreas que inundam e que tem um solo salino, né? E todo dia, né, tem durante a maré alta ele ocorre essa inundação, então as plantas estão adaptadas para um ambiente salino e que possa ter condições de respirar mesmo nesse período de inundação. O semiárido facilita de alguma maneira a vida do agricultor? Eu digo o seguinte, o semiárido tem solos de qualidade, água em abundância? Muito pelo contrário, ele dificulta a vida do agricultor. O nosso agricultor, né, ele vai ter uma escassez de água, vai ter solos rasos, ácidos e de baixa fertilidade natural. O Ceará não tem um rio como o Rio São Francisco, que garante uma certa segurança hídrica para as regiões do seu entorno. O senhor é favorável a ações como a transposição do Rio São Francisco? Sou completamente favorável a essa transposição, porque nós vamos fazer o aproveitamento de uma água que está em excesso, uma água que é desaguada no oceano. Então essa água que está em excesso será translocada para as regiões semiáridas do Nordeste brasileiro, de tal forma que vai levar um desenvolvimento socioambiental e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida para aqueles indivíduos que estão naquela região ribeirinha por onde vai estar passando a transposição do São Francisco. Existem outras ações que podem ser implementadas para melhorar a vida do agricultor e das populações que vivem nessas regiões? Certamente, teremos algumas alternativas, uma mais direta seria a questão de construção de cisternas para captação da chuva. Mas poderíamos fazer também barragens subterrâneas, poderia ser feito barreiros, poderia ser feito sistema de irrigação, de captação in situ e irrigação de salvação. Até 2005, o único critério para se definir o semiárido era o índice de chuva. O que mudou na definição desses critérios e por que isso aconteceu? Bem, o Ministério da Integração, ele formou um grupo, né, para trabalhar
justamente na redefinição da região semiárida do Nordeste e parte de Minas Gerais. E nessa nova definição foram levados em conta 3 critérios técnicos. O primeiro critério técnico seria em relação à precipitação pluviométrica, né, que ela seria abaixo até 800 milímetros de média de precipitação anual. O outro critério seria a questão do risco de seca, que ela tem que ser acima de 60%. E esse dado foi feito pegando uma média dos anos de 1970 até 1990. E a outra seria a questão do índice de aridez, que ele teria que ser abaixo de 0,5. Já aí os dados amostrais para fazer esse índice foi feito, levado em conta de 1961 até 1990. No entanto, antes nós levávamos em conta apenas a questão da precipitação pluviométrica, que ela tinha que ser igual ou inferior a 800 milímetros. E isso ocorreu justamente porque apenas uma definição técnica dessa não é suficiente para cobrir toda essa questão do semiárido. Então basta que um desses 3 parâmetros técnicos seja contemplados para que o município se enquadre na região do semiárido. Professor, qual é a parte do território do Ceará que está dentro do semiárido? Bem, no Ceará nós temos 86,8% pertencente ao semiárido. Isso equivale a 146.500 quilômetros quadrados. No entanto, em relação aos 184 municípios, 150 estão contemplados pelo semiárido. Professor, a desertificação dessas regiões do semiárido realmente deve preocupar? Com certeza, porque no semiárido o maior componente, o ecossistema que tem a maior fatia seria a caatinga. E ele é o ecossistema mais susceptível de desertificação. Por isso, essa grande preocupação para que tenha o devido cuidado de preservação dessas áreas para que não chegue na desertificação, que é o que já ocorre em alguns municípios do estado do Ceará, como Irauçuba e Jaguaribe. O fato de que algumas regiões do semiárido nordestino estão numa zona tropical traz alguma diferença essencial em relação a outras regiões semiáridas no mundo? Sim, se nós formos observar a precipitação pluviométrica, no caso do restante do mundo, ela fica em torno de 80 a 250 milímetros. Isso seria a média anual. Já aqui no nosso semiárido não. Essa média anual fica em torno de 500 a 700. Por isso, ele é um dos semiáridos mais úmidos do planeta. Professor, como o senhor comentou no começo da nossa conversa, existe uma grande variedade de ecossistemas no Brasil. Quais são esses ecossistemas? Bem, aqui no semiárido nós temos, o primeiro que a gente poderia falar seria a caatinga, né, aquele que predomina. Depois nós teríamos o cerrado. Também temos um pouco de Mata Atlântica e restinga e manguezal. São os 5 ecossistemas que nós temos aqui no semiárido nordestino. Professor, nós vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo e em seguida continuamos conversando sobre os ecossistemas no semiárido nordestino. Até já!